Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Já gostaria de dizer para você, não liga muito para iluminação não, que está meio oscilando aqui, mas é normal aqui de casa, né? Estou usando aqui uma ring light, mas não está ajudando muito. Enquanto eu lavo a louça aqui, quero bater um papo com vocês sobre um assunto bem bacana, que eu acho que vocês já viram na capa do vídeo e no título, né, aqui desse vídeo, sobre algo que demorou 30 anos para me aprender, e eu vou tentar explicar aqui para vocês em mais ou menos 10 minutos, ou mais de 10 minutos, ou menos de 10 minutos. E é muito interessante, porque é uma reflexão que parece, eu tenho uma leve impressão que nós só conseguimos perceber essas coisas depois de uma certa idade. Quando você é novo, né, tem uma idade aí de 17 anos para baixo, 18 anos, ou até mesmo algumas pessoas com mais de 20 anos de idade, ela não consegue ter essa percepção após os 30 anos, como nós temos, né? A primeira coisa que eu quero dizer para todo mundo aqui que está acompanhando esse canal é que não queira exigir de uma pessoa de 20 anos, 25 anos, ou até mesmo beirando aos seus 30 anos de idade, não queira exigir dessa pessoa o que você hoje, depois dos 30, começa a enxergar diferente, começa a ter uma experiência diferente. Eu tenho uma leve impressão que me parece que você fica mais maduro referente a algumas situações da vida. Vou te dar um exemplo. Você não perder mais o seu tempo em discussões que não vai te trazer edificação em nada. Não vai te trazer ensinamento, não vai te trazer... não vai acrescentar e nem diminuir nada na sua vida. Por que que eu falo isso para vocês? Porque existem alguns pontos de interrogações na minha vida que eu só estou começando a compreender agora, depois dos 30 anos de idade. E às vezes, pessoal, nós queremos exigir de uma pessoa de 25 anos de idade algo que nós demorou 30 anos para poder enxergar, sabe? É uma experiência totalmente diferente. Eu quero até quem está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo se você tem essa mesma percepção que eu. E, então, não queira exigir do seu filho mais novo. Você pode dar conselhos, mas não queira exigir dele algo que você hoje compreende com mais experiência, com mais certeza, mais convicção, você fica mais racional. Não queira que ele seja igual a você. Por quê? Porque se você for olhar lá atrás na sua vida, quando você tinha 28 anos de idade, tinha 25, 17, ou era mais novo, você não conseguia enxergar o que você enxerga agora. E isso é muito bacana. Por que que eu falo que isso é muito bacana? Que você começa a criar uma raiz, né? Você começa a criar raiz em algumas coisas da sua vida que você fala assim, não, eu tenho certeza que, um exemplo, ficar discutindo por coisas que não vai edificar em nada, cada um fica com o seu pensamento. Se a pessoa pedir para você expor o que você acha, você pode até expor. Só que você não vai expor impondo. Você vai expor e acredita quem quiser, porque isso é uma crença sua, da forma que você está amadurecido depois dos 30 anos de idade, você começa a enxergar a vida de um jeito totalmente diferente. Então essa é uma das coisas que eu tive que passar por 30 anos para me poder começar a compreender, né? Outra coisa que eu só estou conseguindo ter mais, assim, como que eu posso te dizer, ter mais raiz, mais firmeza, que eu ganhei mais experiência e agora depois dos 30 anos eu estou conseguindo compreender mais, é que não é só eu que tenho problemas. Eu lembro uma certa feita que eu tinha, eu acho que 17 anos de idade, 18 anos, e nada estava dando certo para mim.
eu ia atrás de emprego. Eu lembro como hoje. Eu morava na outra casa, que minha irmã mora hoje. Eu estava dentro do quarto chorando, meu pai chegou lá e falou, o que que foi? Aí eu comecei a chorar e falar, meu, parece que nada dá certo para mim. Parece que para mim tudo é mais difícil. E hoje, depois dos 30 anos de idade, eu consigo compreender que tem pessoas com situações piores do que a minha. E tem um ditado aí que o pessoal fala, não há mal que dure para sempre. Então, se você está passando por alguma fase na sua vida aí, e você não conseguiu enxergar ainda, eu quero te dizer uma coisa. Você pode não entender o que está acontecendo na sua vida hoje. Para você que tem menos de 30 anos de idade. Você pode ter certeza, quando você passar dos 30, estiver beirando os 40 anos de idade, você vai começar a compreender algumas coisas e falar assim, meu, que besteira, né? Problema todo mundo tem. Eu tenho que tentar resolver o problema do dia de hoje, se apegar, crer que eu vou conseguir resolver essa situação. Se você crê em Deus, acredite que Deus vai te dar uma direção, só que você tem que agir para resolver alguns problemas da tua vida. E é muito difícil, sabe, pessoal? Quando eu era mais novo, eu achava que o mundo girava só no meu entorno. Só eu tinha esses problemas, só eu não conseguia. E isso no automático, eu e você começa a olhar para a vida de outras pessoas. Só que tem um ditado que diz assim, né? Muitos vê a bebida que eu tomo, as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É um ditado popular aleatório aí. E é verdade, às vezes você mais novo aí, eu quando era mais novo, eu olhava para algumas pessoas e falava, meu Deus do céu, como que a vida desse rapaz, dessa moça é tão mais fácil do que a minha? Parece que só eu não consigo as coisas. E depois dos 30 anos de idade, inacreditável. Você começa a olhar e começa a enxergar que tem pessoas que têm mais problema do que eu e você, e outras pessoas que teve uns problemas maiores do que o nosso e conseguiu vencer. Só que tudo isso é uma questão de tempo. Não sei te explicar exatamente o porquê que acontece isso com nós. Nós começamos a enxergar isso depois dos 30 anos de idade, né? Lógico, claro, eu não vou descartar. Existem pessoas que têm 40 anos de idade e não conseguem ter essa visão, está ainda naquele mundinho do Lucas Silvio, o mundo do Lucas Silvio Silva, sabe? Então, assim, ele está no mundo da lua, entendeu? E é inacreditável, gente. Você começa a olhar algumas coisas, você fala, meu Deus, dá até vergonha em algumas situações, né? Então eu demorei 30 anos para poder entender isso, que o mundo não gira só em torno de mim, não é só eu que tenho problema, sabe? E assim, infelizmente a vida é desse jeito. Sabe aquele ditado que nossos pais antigos falam? A vida vai te ensinar? É exatamente isso, a vida vai ensinar para mim e para você, tá? Então assim, a primeira não exige alguém entender e querer compreender algo que você levou 30 anos para entender. Não queira exigir do jovem, do adolescente. Você pode dar conselhos, você pode explicar, mas não queira impor isso. Porque você demorou, você teve um caminho, você teve uma fase, você levou um tempo para chegar nessa maturidade, né? Então é muito complicado. Outra questão, não é a segunda que eu já comentei. Não ache que o mundo gira só em torno de você, só você tem problema, só você passa dificuldade, só você isso, aquilo outro. Não é bem assim. Existem pessoas que exatamente nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, está passando por situações piores, lutando para viver. Então você tem que olhar ao redor e falar, meu Deus, graças a Deus que eu cheguei até aqui. Né? Se não fosse o Senhor para me ajudar, graças a Deus. Outra coisa, para me finalizar o vídeo, que eu tive que aprender, demorei 30 anos para aprender. Seja grato. Isso é difícil, irmão. Seja grato, meu brother. Seja grato, minha amiga. Por tudo na tua vida. Se você está aí tomando um cafezinho agora, se você está tomando aí um refrigerante, se você está assistindo esse vídeo no sofá da tua casa, seja grato.
a Deus, independente do que você acredita. Agradeça todos os santos dias por você estar de pé. Sabe por quê? Tem pessoas que queriam ter essa oportunidade que eu e você tem, de poder andar sem ter um aparelho na mão para poder respirar, poder andar sem tomar uma medicação. Entendeu? Aí você pode até achar que às vezes está passando por situações, fala, como que eu vou ser grato com essa situação? Aí eu volto a dizer, o mundo não gira em torno de mim e de você. Existem pessoas com mais problema do que eu e você, e está lutando para sobreviver. Então isso é muito importante nós deixar fixo na nossa cabeça. Seja grato por tudo. Sabe, chegou na tua casa, que é o seu porto seguro, eu tenho o costume de dizer pro pessoal que não existe nada melhor do que você estar dentro da tua casa, que é o seu porto seguro, entendeu? Então, assim, algumas coisas que eu só fui começar a compreender, pessoal, só quando eu completei 30 anos de idade. E você pode até perguntar às vezes assim, por que Deus não permitiu eu entender isso antes? Eu quero acreditar dessa forma que seja fases na nossa vida. Então, cada fase de idade tem um ciclo que ela deve ser fechado. A idade de adolescente, pré-adolescente, sabe? A idade de adulta, aí vem terceira idade e assim por diante, tá? Então, faz essa reflexão, pensa um pouquinho aí, tá? Que eu creio que esse vídeo aqui vai poder ajudar muito cada um que está aqui. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida. E fica com Deus.